Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Eu sou o professor Francismar e vamos juntos nessa busca pelo conhecimento. Continuando o assunto da aula anterior, em que tratei sobre as diversidades do território brasileiro, novamente inicio a nossa aula com um mapa do Brasil, em que apresento para vocês aqui as nossas 5 regiões. O Brasil, com os seus mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, tem um grande desafio, uma complexidade muito grande para ser administrado, devido principalmente ao seu grande território, que faz com que tenhamos diferentes realidades. Atualmente, a União, formada pelos 26 estados e o Distrito Federal, e também, eu posso dizer, o terceiro ente federativo, que é os municípios. O Brasil atualmente tem 5.570 municípios. Cada município com o seu respectivo prefeito e Câmara de Vereadores. Veja só, antes de eu entrar nas responsabilidades de cada poder, eu vou introduzir aqui um pouco da história das formas de governo. Isso nos remete à Europa antes do século XVIII, em que existia as formas de governo absolutistas. Essas formas de governo absolutistas que existiam na Europa, na Inglaterra, na França, o que acontecia? Essas formas de governo, o poder estava centralizado no rei. Esse rei não era submetido à aprovação popular. Geralmente ele herdava o poder do seu pai, que era passado então através de uma linhagem de família, E o rei, existia a famosa ideia, da teoria do direito divino do rei. O rei era escolhido por Deus para governar e não prestava conta dos seus atos ao povo. Isso parece bem diferente, da nossa realidade atual, em que o governante, sim, ele presta contas do que ele faz ao povo. Do contrário, ele perde popularidade, ele é impedido de governar. Mas nos sistemas absolutistas que existiam na Europa antes do século XVIII, isso era assim que acontecia. Aqui eu trago a imagem de Luís XIV, da França, o rei da França, em que ele dizia: o Estado sou eu. Nessa expressão ele sintetiza todo o poder que representava os reis na época. E aqui eu destaco para vocês, não o personagem do rei. O rei, ele detinha nesse período o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Ele criava leis, ele julgava e ele executava. Eram todos os poderes concentrados em uma única pessoa. Isso fazia com que os reis eles fossem personagens tirânicos, criavam leis do jeito que queriam, não precisavam consultar nada, e impunham tudo o que queria para o povo. Então foi necessário um processo de revolução e de reformas, para modernizar essa situação e chegar nos sistemas democráticos que nós conhecemos hoje. Veja só, até chegar no sistema democrático, passou inicialmente então aí o cara que vai trazer essa ideia, de divisão de poderes, vai ser esse camarada aqui conhecido como o Barão de Montesquieu. Ele, observando os sistemas absolutistas, propôs uma ideia inovadora, isso no século XVIII ainda. É uma ideia inovadora de dividir o poder. Todos os poderes concentrados numa única pessoa é algo assim, muita concentração, É muito concentrado o poder num único personagem que praticamente fica absoluto.
Então veja só, qual era a ideia de Montesquieu? Montesquieu ele dizia que devia existir a divisão dos poderes, que seria executivo, legislativo e judiciário, certo? Esses poderes, eles eram autônomos, porém eles não eram rivais, eles deviam se completar, um completando o outro. Mas na frente eu explico isso para vocês, certo? E acima de tudo, os representantes desses poderes, que estavam à frente desses poderes, eles não poderiam conduzir a administração de acordo com os seus caprichos, não. Ele tem que conduzir a administração para o povo e, acima de tudo, submisso à lei. Todos devem obedecer à lei. Então ele escreveu o livro O Espírito das Leis. Isso aqui é só uma introdução que eu faço da história de como foi evoluindo, né, do absolutismo até o mundo democrático que nós vivemos. Veja só, então o Brasil, né, como um país democrático, né, apresenta a seguinte divisão dos poderes, a organização política dos poderes. No Brasil, nós temos as esferas federal, estadual e municipal. Vou iniciar pelo poder executivo. Poder executivo. Quem administra o país? Quem administra o país no poder executivo, nós estamos falando então a respeito do presidente da República. O presidente da República, ele administra o país. Ele é responsável pela União. O governador, os governadores, em plural, né, porque são 27 governadores, cada um representa o poder executivo de seu estado, para o qual ele foi eleito. E o executivo municipal é representado pelos prefeitos. Então nós temos um presidente, 27 governadores e 5.570 prefeitos. Função, qual é a função dele? Executar as leis, criar projetos e administrar o interesse público. Por quê? Porque o governo dele não é um governo absoluto, em que na época lá dos reis eles faziam o que queriam. Não. Presidente, governador e prefeito devem atender o interesse público, seja criando, executando leis voltadas para a educação, voltadas para a saúde e assim de acordo com a necessidade. Outro poder, né, é o poder legislativo, né, que é o poder de criar as leis. Né, criar as leis. Novamente eu trago a divisão entre União, Estados e municípios. Cada município vai ter também os seus representantes no poder legislativo. Então aqui, a União é representada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Né? Você acompanha aí nas televisões, pelos canais, né, de televisão, os debates políticos, tanto na Câmara dos Deputados, que são 513 deputados federais, né? No Senado também representa a União, que é 81 senadores, nós temos 81 senadores, e juntos deputados e senadores que representam, os deputados federais e os senadores representam o Congresso Nacional. É justamente o poder legislativo representando a União. Nos estados nós temos as assembleias legislativas, né? As assembleias legislativas de cada estado tem sua respectiva assembleia. E nos municípios, o poder legislativo está representado por quem? Pela Câmara de Vereadores. Câmara de Vereadores. Veja só, qual é a função então desse poder legislativo, né? Criar e aprovar leis do interesse social. Tem mais outra função? Sim, fiscalizar o poder executivo. O seu vereador, sua Câmara de Vereadores, tem a função de fiscalizar o que o prefeito está fazendo.
A Assembleia Legislativa do Estado tem a função de fiscalizar o governador. E o Senado e a Câmara dos Deputados têm a função de fiscalizar o presidente da República. Assim, observe bem, nenhum poder é superior ao outro, mas eles se compensam. Eu chamo a famosa teoria dos freios e contrapesos. Existe um equilíbrio entre os poderes. Nenhum poder é superior ao outro, certo? Então, o nosso último poder é o poder judiciário. Lembrando que os representantes dos poderes anteriores, legislativo e executivo, eles são escolhidos a cada 4 anos através de um processo eleitoral, né? O poder judiciário, não. Os representantes do poder judiciário, que são os juízes, desembargadores, né, promotores, eles não são escolhidos pelo voto popular. Eles são funcionários públicos que entraram numa carreira de magistrados, de promotores, através de concurso público. Fizeram um curso de direito, se qualificaram para isso e, posteriormente, resolveram ingressar, através de um concurso público, na magistratura, como é chamado os juízes, são chamados de magistrados. Função do Poder Judiciário, julgar os conflitos entre os outros poderes. Está tendo conflito entre vereadores e prefeitos, deputados e governadores, Senado e presidente. Então, o Judiciário entra nessa disputa aí para, digamos assim, dar um resultado para eles, Então, avaliar as leis elaboradas e sua concordância com a Constituição, porque existe toda uma lei maior, toda lei que é criada no Brasil, ela tem que ser subordinada a uma lei maior, que é a chamada nossa Constituição, onde estão os nossos direitos e deveres como cidadão. E também, o que o Judiciário faz em sua função? Garantir os direitos individuais, coletivos e sociais. Direito individual, direito à propriedade, direito coletivo, o meio ambiente, um direito social, a educação, a saúde, certo? Pessoal, então essa foi a nossa aula sobre a divisão dos poderes e a administração. Muito obrigado e até a próxima.